Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo? Devido à urgência do tema, entre os nossos amigos, familiares, vizinhos e muitas pessoas que nos cercam, no programa de hoje você terá informações sobre o 4º Seminário Formativo promovido pelo MOVE, o Programa de Liderança Católica da PUC-Rio, que desta vez traz como tema o suicídio. Você também saberá um pouco mais sobre as ações promovidas pelo Seminário Arquidiocesano de São José neste ano vocacional sacerdotal, além de se conectar com as redes sociais do seminário mais antigo do Brasil, e refletirá sobre o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Eu sou Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. Você sabia que muitas pessoas com tendências de morte comunicam seus pensamentos e intenções suicidas de maneira sutil na vida cotidiana? Com o intuito de conhecer e refletir sobre essa temática, que afeta a alma humana por vários motivos, é que o MOVE, o Programa de Liderança Católica da PUC-Rio, vai realizar no dia 29 de junho, de 13h às 17h30, seu 4º Seminário Formativo, que desta vez falará sobre o suicídio. O fundador do programa e reitor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Padre Alexandre Pacioli, destacou a intenção e os objetivos do evento. O tema do suicídio, para mim, ele é fundamental ser abordado nos dias de hoje, onde nós estamos vivendo na sociedade uma tendência a que as pessoas demorem a encontrar um sentido na sua vida, para a sua vida, ou às vezes até fiquem sem sentido na sua vida. As situações de medos, e especialmente de desespero, de decepções não vencidas, cada vez mais abundam. É interessante que no meio universitário isso se dá também diante de toda a pressão que a mesma sociedade faz do êxito, de não falhar, de ser os melhores, de triunfar, e que muitas vezes aqueles jovens não conseguem chegar a essas metas que a sociedade, ou inclusive as mesmas universidades colocam. Como reitor da Igreja da PUC, posso dizer que palpo todas as semanas situações dramáticas em alguns jovens que não conseguem encontrar essa saída, essa luz no final do túnel. E é necessário a caridade humana, a caridade cristã, o apoio espiritual, psicológico, para que aqueles jovens superem esses dramas interiores que passam, e também a pressão exterior que não conseguem eles mesmos trabalhar. Por isso o desafio é enorme, o desafio também de um mundo que, com toda a tecnologia que nós temos hoje, provoca também em todos nós uma agitação muito grande, um vai e vem de compromissos que se tornam cada vez mais exigentes para nós, pelo tempo que nós temos que responder aos compromissos, pela quantidade de compromissos que surgem e que muitas vezes não conseguimos evitar, pela agilidade na comunicação, que tem as suas vantagens, mas ao mesmo tempo muda essa mentalidade nossa e provoca tensão muitas vezes interiores e querendo respostas para ontem, e muitas vezes nós não vamos ter essas respostas para ontem em alguns momentos da nossa vida, em alguns setores da nossa vida, e nesse ponto muitos jovens podem se desesperar. E aí o tema do suicídio toca as portas. São muitas as razões e, ao mesmo tempo, mais ainda, muito os nossos deveres de ajudar a essas pessoas que passam por essas situações. Numa parceria com a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, o encontro contará com as presenças do Bispo Auxiliar, animador do setor Juventude e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Dom Paulo Alves Romão, que palestrará sobre o tema A Vida Tem Sentido? Uma pergunta que não pode ficar sem resposta. Também do psicólogo católico, membro do grupo dos psicólogos católicos da Arquidiocese, Dr. Sebastião Ferreira, que apresentará as perspectivas psicológicas do suicídio, causas e prevenção. E de Thomas Magalhães, que trará seu testemunho pessoal.
o psicólogo Sebastião Ferreira adiantou um pouco para nós aqui do Igreja em Ação qual será o foco principal de sua exposição. A importância de falar desse tema é porque se faz muita prevenção, se fazem muitos eventos de prevenção e, infelizmente, os números estão aumentando. Então, quanto mais nós falarmos sobre isso, melhor. Agora, devemos falar também com uma outra linguagem. Porque esses eventos todos que eu fico perguntando, se aparecer alguém na sua frente dizendo que vai se matar, o que você faz? Ninguém me responde nada. E eu quero falar para vocês sobre como agir se alguém na sua frente quiser se matar. É que cada um de lá saia do evento, assim, quando alguém quiser se matar, o que você sabe fazer para preservar a vida de uma pessoa, para prolongar a vida de uma pessoa. Vou falar um pouquinho das bases, dos marcadores científicos que eu uso para entender um pouco desse fenômeno do suicídio. Aguardo vocês lá. O MOVE da PUC-Rio tem por objetivo formar líderes integrais, agregando valores católicos, éticos e morais, não apenas aplicando-os na vida comunitária da igreja, mas na vida profissional e pessoal. Fundada pelo padre Alexandre Pacioli, reitor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus em 2016, e apoiado pelo professor Sérgio Bruni, vice-reitor para desenvolvimento, e professor Augusto Sampaio, vice-reitor comunitário, o programa conta com a participação de alunos e ex-alunos da universidade. Deste modo, o objetivo é reunir estudantes católicos da PUC de diferentes departamentos, proporcionando momentos de reflexões espirituais e aprendizados de empreendedorismo. A estudante do Departamento de Comunicação Social e atual coordenadora do MOVE, Diva Freitas, também deixou sua mensagem, ressaltando a importância do tema não só dentro do contexto universitário, mas para toda a sociedade. Olá, eu me chamo Diva Freitas. Eu estou responsável atualmente pelo MOVE, o Programa de Liderança Católica, e tem como um dos braços os seminários formativos, que são esses momentos que a gente traz um tema de relevância social e abre para as pessoas, né? Os nossos seminários são esse momento de abrir para as pessoas, para o grande público, a possibilidade de aprender um pouco mais sobre determinado tema, como a gente teve o nosso primeiro sobre ideologia de gênero, o segundo sobre aborto, o terceiro sobre Estado laico e agora esse sobre suicídio. A gente aderiu a uma sugestão do Dom Paulo Romão, que ele fez ao nosso fundador, Padre Alexandre, de tratar sobre esse tema, tendo em vista toda a problemática que tem gerado, né? Uma sociedade completamente imediatista, as pessoas não se escutam, as pessoas não se ouvem, e o índice de jovens universitários que se suicidam hoje é muito grande. A relevância do assunto para nós, enquanto universitários, é não só tratar de estatística, mas a gente saber como lidar com essas situações. E a gente entende que é um assunto que não permeia só o ambiente universitário, mas permeia a sociedade de um modo geral. Por isso que a gente trouxe para dentro de um seminário, né? Para que as pessoas pudessem participar. E vai ser um momento que a gente vai aprender um pouco mais de como lidar, como identificar os sinais de alguém que demonstra querer tirar a sua própria vida e como ajudar essas pessoas a superar toda e qualquer depressão, toda e qualquer situação de recuamento, enfim, alguma situação difícil, para que elas entendam que a vida delas é importante e que elas valem muito, não só para nós, mas também para Deus. O 4º seminário formativo sobre o suicídio será realizado no espaço Dom Luciano Mendes de Almeida, mais conhecido como Salão da Pastoral, no subsolo da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. As inscrições foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, dia 24 de junho. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem 1 quilo de alimento não perecível para ajudar a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social através do Caminhão da Misericórdia. Para mais informações, acesse a página do MOVE no Facebook, @MOVEPUCRio. A Pontifícia Universidade Católica do Rio fica na Rua Marquês de São Vicente, número 225, na Gávea. Nós vamos para um breve intervalo comercial. O Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação
E com a conclusão do Ano Nacional do Laicato, quando tivemos a oportunidade de refletir sobre a vocação batismal e, a partir desta, sobre a vida e a missão dos cristãos leigos na Igreja e no mundo, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, julgou oportuno proclamar este ano temático em nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro como Ano Vocacional Sacerdotal. Este novo tempo teve início no sábado que antecedeu o primeiro domingo do Advento, por ocasião da Festa da Unidade Arquidiocesana 2018, e se concluirá na mesma festa neste ano de 2019. Esta ocasião, mais do que um incentivo vocacional e de oração pelas vocações, é a continuação da resposta ao apelo de Jesus: pedi ao Senhor da Messe para que envie operários. Prestes a finalizar o primeiro semestre deste ano, o vice-reitor do Seminário Arquidiocesano de São José, padre Alessandro Manuel dos Santos, fez um balanço deste ano vocacional sacerdotal até aqui. Nós estamos finalizando esse primeiro semestre muito bem. Temos tido um bom trabalho vocacional nas paróquias, com a pastoral vocacional formada por nossos seminaristas da Filosofia 1. E assim temos acompanhado e percebido, né, que até o presente momento, muitos jovens, né, têm a curiosidade, perguntando como é que é o seminário, querendo conhecer. Então isso a gente percebe, né, esse fato positivo, né, essa forma, né, de anunciar faz com que o jovem tenha, né, essa curiosidade, né, e estamos despertando isso nos jovens. Então nós temos sempre um padre formador que está fazendo, né, juntamente com o seminarista, a propaganda vocacional nas paróquias. Nós estamos sendo convidados pelos padres para dar testemunho sobre vocação, falar sobre o seminário nas diversas paróquias da Arquidiocese. Padre Alessandro também pontuou que para ele seriam os maiores desafios vocacionais na atualidade. Nós temos percebido, né, que os desafios fazer com que o jovem perceba, né, esse chamado de Deus. Né? Muitos se sentem tocados, se sentem encantados, mas ainda se sentem muito presos, né, a este mundo e as coisas, né, e quando às vezes, né, vão dizer o sim, ficam na dúvida. Então, de fato, é um maior desafio fazer com que esses jovens percebam, né, que vale a pena dizer sim a Deus. Na manhã deste sábado, 22 de junho, a Arquidiocese do Rio realizou na Catedral Metropolitana de São Sebastião o primeiro rebanhão vocacional com o tema A Alegria de Servir no Sacerdócio Ministerial. A missa O Rio Celebra, presidida pelo cardeal Orani João Tempesta, foi celebrada em ação de graças ao jubileu de 25 anos sacerdotal da turma de 1994, que traz como destaque o bispo auxiliar Dom Roque Costa Souza. Após a Eucaristia, o assistente eclesiástico do setor Juventude, padre Jorge Carreira, realizou uma palestra com o tema Eis-me aqui, Senhor, inspirada na passagem bíblica de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Uma feira vocacional também foi montada na área externa da catedral e contou com a presença de várias congregações com seus carismas. Encerrando o evento, o coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese do Rio, padre Adriano Abreu, conduziu o terço vocacional. O vice-reitor do Seminário Arquidiocesano, padre Alessandro Manuel dos Santos, ressaltou ainda que as preparações dos 280 anos de fundação do Seminário São José, neste ano vocacional sacerdotal, já começaram. Este ano no ano vocacional, nós estamos preparando para os 280 anos do nosso Seminário São José. Estamos fazendo um apanhado geral, né, de quantos bispos, né, estudaram aqui no nosso seminário, né, ao longo desse tempo. Então, já temos um bom número, né, de bispos, né, que nós já detectamos, através de pesquisas dos nossos seminaristas, já de muitos bispos que estão pelo Brasil, né, que foram bispos nas dioceses do Brasil, né, que foram formados aqui por nosso seminário. Então, eu gostaria de registrar isso, né, que nesse ano 2000 e nesse ano vocacional nós estamos fazendo esse levantamento, né. Essa pesquisa que está sendo feita é que nós gostaríamos de saber quantos bispos, né, que
que estão vivos, né, ou não, né, que foram formados no nosso seminário. Nós já chegamos à pesquisa já até o ano de 1700 e alguma coisa, né? Então já vimos que diversos bispos, né, que governaram as suas dioceses, né, aqui em todo o nosso Brasil, né, já identificamos, né, não sei o número exato ainda, mas já temos um bom número de bispos que estudaram conosco no nosso seminário. E você já conhece a história da Pastoral da Comunicação, a PASCOM do Seminário São José? Neste momento da história em que a grande imprensa traz informações sobre invasões que ocorreram nos telefones de agentes públicos, vazamentos, fake news, falsidade em notícias divulgadas, nossos vocacionados saíram na frente e estruturaram uma comunicação direta e diária com o povo de Deus. Mas quem conta essa história pra gente é o seminarista Carlos Ébano. Olá, ouvintes da Rádio Catedral, uma alegria estar falando com vocês. Sou o seminarista Carlos Ébano, curso primeiro ano de Teologia, aqui no Seminário São José. O Seminário São José é um parceiro da Rádio Catedral. E há 2 anos aqui surgiu a Pastoral da Comunicação. O seminário estava sendo acusado de uma fake news nas redes sociais e era preciso dar uma resposta. Publicamos algumas notas, perfis particulares, mas a partir desse momento se viu a necessidade de se organizar a comunicação do nosso seminário. É verdade que há algum tempo a gente já tinha grupos seminaristas que atuavam na própria rede social e também na Rádio Catedral, né? O programa Convocação tem mais tempo que 2 anos, graças a Deus. Mas era preciso também ter um trabalho intenso em relação ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube e o próprio WhatsApp, gerando conteúdo para esses meios de comunicação. Então o nosso grupo foi surgindo com os próprios seminaristas. Nós mesmos seminaristas cultivamos essa prática dos trabalhos de comunicação. Nos reunimos 2 vezes na semana para planejamento, mas praticamente diariamente nós comunicamos o dia a dia do seminário. Queremos falar aos benfeitores, aqueles que rezam por nós, queremos falar aos padres, que para nós é espelho, de algum modo eles querem participar do nosso dia a dia. Também falamos aos vocacionados. Comunicar a vida do seminário é falar para o jovem que vale a pena ser padre. E nós seminaristas, que entramos ainda jovens, ainda inexperientes, mas através da prática do serviço, podemos ganhar experiência e com firmeza dizer nosso sim e esperar o sim da igreja. Amém. Para ter mais informações e ficar por dentro de todas as redes sociais do Seminário Arquidiocesano de São José, acesse seminariosãojosé.org.br. Sempre às vésperas da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja é chamada a interceder pelos sacerdotes no Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, sacerdotes, diáconos e seminaristas se reunirão no dia 27 de junho na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro, para um momento de comunhão, unidade, oração e fraternidade. Padre Aníbal Gil Lopes falou sobre o significado deste dia de oração e ressaltou a importância de todo o povo de Deus participar ativamente desse momento rezando pelo clero. O dia de oração pela santificação do clero é extremamente importante para todos nós, povo de Deus. Por quê? Porque o clero é constituído por aqueles batizados que são chamados de um modo particular do meio do povo para servir a este povo, para conduzir todo este povo a Deus, ou seja, para a santidade. É necessário, portanto, que este que foi chamado para o serviço do povo de Deus, dentro do ministério sacerdotal, como diáconos, presbíteros ou bispos, que eles respondam a esse chamado de Deus com generosidade, com liberdade, com ousadia, indo ao encontro das necessidades dos outros, com esse grande desejo de servir, que são sinais essenciais da santidade. Só é santo aquele que partilha a sua vida, aquele que constrói o bem, aquele que se aproxima de Deus, congregando os irmãos em Deus. Portanto, para o nosso bem, porque todos nós queremos chegar à santidade,
a presença de Deus, a realização dos desígnios de Deus em nossas vidas, é importante que nossos pastores sejam santos. O rebanho será tão mais santo quanto mais bem conduzido para Deus por pessoas santas. Portanto, rezemos todos para que tenhamos esses pastores e que nós tenhamos, acima de tudo, não só o desejo de termos santos pastores, como o acolhimento necessário para que nossos pastores se tornem santos, para que nós, como irmãos, nos tornemos juntos mais santos. O povo de Deus, em suas comunidades, capelanias e paróquias, em consonância com a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é vivamente convidado a participar da hora santa pela santificação dos sacerdotes, particularmente pelos padres que trabalham em seus respectivos territórios paroquiais e por aqueles outros que também, de maneira eficaz, exercem seu munus sacerdotal na multiformidade de atividades eclesiais, como nos seminários, nas capelanias, nas universidades, mosteiros, tribunais, nas academias e em todos os setores da vida eclesial da Igreja Católica. Mas quando se fala em clero, é muito comum que os fiéis associem logo e somente aos padres. Em entrevista ao Igreja em Ação, Padre Aníbal explicou os 3 graus do sacramento da ordem. Muitas vezes nós não compreendemos bem a expressão do que seja o clero. O clero, na realidade, é constituído pelos ordenados pelo sacramento da ordem, portanto, e que possui 3 graus. O grau do diaconato, o grau do presbiterato e o grau do episcopato. O diácono, ele desempenha uma série de serviços muito importantes e foi criado na igreja primitiva, na igreja inicial pelos apóstolos, para que os apóstolos ficassem disponíveis para o anúncio da palavra de Deus e os diáconos cuidassem dos pobres, das viúvas, dos órfãos. E ao longo da história da igreja, os diáconos tiveram e têm até hoje grandes trabalhos realizados e que realizam. Alguns na ordem ritual, quando nós vamos a uma celebração e há a presença do diácono, ele tem papéis especiais na celebração da Eucaristia. Ele é um ministro ordinário também do sacramento do batismo. Ele é aquele que celebra o casamento ordinariamente e que preside inúmeras orações de grande importância, como a oração pelos fiéis falecidos, a bênção das casas e muitas outras atividades, sendo um elemento fundamental para a constituição de comunidades, através, essencialmente, do serviço da palavra e do serviço da caridade. Na nossa Igreja Católica Apostólica Romana de rito latino, que é a nossa no Brasil, os diáconos eles podem ser tanto casados, se ordenados depois do casamento, ou eles podem ser solteiros, e neste caso eles não poderão se casar. De um modo geral, esse diácono ordenado ainda solteiro, ele se destina ao presbiterato. E o presbítero, que é o padre comum de nossas comunidades, ele preside a comunidade, anuncia o evangelho, ele constrói a comunidade em torno da palavra de Deus e da celebração dos grandes sacramentos da Eucaristia e o sacramento da penitência, do perdão, ao lado do sacramento da unção dos enfermos, a celebração dos casamentos, a presidência da celebração dos casamentos e dos batizados. O bispo, enfim, é aquele que preside uma igreja particular, onde há vários grupos a partir das igrejas domésticas, dos grupos familiares, as pequenas comunidades, as paróquias, onde ele tem sob a sua coordenação os diferentes agentes, tanto diáconos e presbíteros, como os leigos de um modo geral. Os bispos
Eles são aqueles que, por sucessão apostólica, tornam a Igreja presente, unida aos apóstolos e ao príncipe dos apóstolos, o bispo de Roma. E ele, ao lado dos sacramentos que o presbítero celebra, ele também é aquele que confere o sacramento da ordem, portanto, aquele que é responsável pela introdução na vida eclesial de novos presbíteros, de novos diáconos. E, por excelência, ele é aquele também que celebra o sacramento da crisma. Portanto, são diferentes papéis exercidos em conjunto, em comunhão, pelo clero, diáconos, presbíteros e bispos. E o sacramento que os congrega é o mesmo, é o sacramento da ordem em diferentes graus. Padre Aníbal Gil Lopes enfatizou ainda o valor da santidade e exortou sobre a necessidade de, em nossas comunidades, sermos aqueles que formam o clero. Gostaria de enfatizar que todos nós participamos do sacerdócio de Cristo Jesus pelo batismo e que o sacramento da ordem confere um grau especial e uma responsabilidade particular na vida eclesial. A santidade, que é o motivo desse dia de oração, né, pela santificação do clero, é um elemento comum que todos nós devemos buscar. Uns servindo aos outros, um irmão ao outro, para que juntos nos tornemos mais santos. A santidade plena nós só conseguimos através de Cristo Jesus pela morte e ressurreição. Como pecadores, só podemos nos tornar santos pelo perdão que Jesus nos confere, nos adquire através de sua morte e ressurreição. Mas todos nós estamos a caminho da santidade à medida que aderimos ao corpo místico de Jesus, e Ele que é nosso caminho, verdade e vida, e seguimos a sua palavra, realizamos em nossas vidas a sua palavra e o seu chamado. É impossível nós buscarmos o caminho da santidade fora de Cristo e sozinhos. Portanto, é extremamente importante que, rezando pela santificação do nosso clero, nós sejamos capazes de, em nossas comunidades, sermos aqueles que formam o clero, aqueles que geram, desde dos pequeninos, o desejo para este serviço à comunidade. Que desde a infância a gente busque orientar no caminho da santidade cada um, a partir dos nossos exemplos, a partir da nossa interação. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que o seu pároco, o padre de sua comunidade, não é do jeito que eles desejam. E eu fico pensando sempre que eles poderiam formar a partir de suas famílias, de seus filhos, de seus irmãos, deles próprios, não é? Este clero ideal e santo que desejam. Eu vejo muitas vezes críticas e poucas vezes uma real adesão a um projeto de igreja de formação de um clero generoso, dedicado e santo. Rezemos também para que cada um de nós se comprometa pela formação de novos diáconos, novos presbíteros que possam servir ao povo com amor, com carinho e com santidade. Que assim seja e que nisto Deus nos ajude enviando o seu Espírito, que nos dê a clareza, o entendimento, a piedade necessária, a devoção, a firmeza, a dedicação, um espírito realmente generoso, corajoso e ousado para juntos construirmos o reino do Senhor Jesus. Amém. Celebrar a vida de alguém é também agradecer a Deus por todo o bem que esta pessoa realiza. Por isso, antes de finalizarmos o Igreja em Ação de hoje, nós gostaríamos de destacar que neste domingo, 23 de junho,
O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Urani João Tempesta, celebra 69 anos de vida. Recordamos com gratidão de todas as ações deste homem de Deus. Desde já, toda a família Rádio Catedral deseja um santo e feliz aniversário a Dom Urani, com muitas bênçãos e graças do Pai. Esta edição do Igreja em Ação vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.